Olá, bom dia, alunos do quinto ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula de português. Aqui é o professor Elton. Espero que todos possam estar bem, com saúde e preparados para mais uma aula de revisão. Na aula de hoje, revisaremos as preposições e também as interjeições. Na aula de terça-feira desta semana, que também foi uma aula de revisão, fizemos, como vocês já devem ter prestado atenção, a revisão sobre sinônimos, antônimos e palavras homônimas, né? Que são aquelas palavras que se parecem na escrita, na pronúncia, mas que têm sentidos diferentes. Palavras que se assemelham, mas que têm sentidos diferentes. Hoje continuaremos a nossa revisão, só que fazendo, né, uma recapitulação sobre preposições e também as interjeições. Mas antes de começarmos propriamente a nossa revisão, vamos, como de costume, iniciar com o nosso momento de oração. A verdadeira caridade abre os braços e fecha os olhos. São Vicente, como vocês já ouviram muitas vezes, né, ao longo deste mês de setembro, as caridades deixadas por ele, a ajuda ao próximo, especialmente aos pobres. E quando ele fala que a verdadeira caridade abre os braços e fecha os olhos, é aquele ditado: fazer o bem sem olhar a quem, sem esperar nada em troca, simplesmente fazer o bem. Rezemos juntos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São Vicente de Paulo, rogai por nós. Estamos e estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, crianças, vamos começar relembrando o que são as preposições. Será que vocês ainda estão lembrados do que são as preposições e para que é que elas servem? As preposições, elas são palavras invariáveis que ligam duas outras palavras, estabelecendo entre elas uma relação de sentido. O que significa a palavra invariável? São aquelas palavras que eu não posso colocá-las com gênero masculino e feminino e nem singular e plural. Digamos que na frase o bolo de chocolate é mais gostoso. Se nós retirássemos a palavra de e falássemos o bolo chocolate, quando eu falo o bolo chocolate, você percebe que falta um elemento para que eu consiga ter um sentido mais claro, não é verdade? Então, a preposição de, que é esta que está aí na cor verde, ela é muito importante porque ela está estabelecendo uma relação entre a palavra bolo e a palavra chocolate. Que relação é essa, professor? Está querendo nos mostrar aí o material com que o bolo é feito. Qual é a matéria do bolo? O chocolate, certo? Então, as preposições são bastante usadas por nós no dia a dia. São elas que ligam uma palavra a outra, estabelecendo uma relação de sentido, tá bom? Então, é graças às preposições que nós podemos tornar os nossos textos mais claros e com o sentido que nós realmente desejamos, tá bom? Aí, pessoal, nós temos uma lista com preposições essenciais. Essa lista aqui vocês deverão guardar com muito carinho na memória de vocês. Quais são elas? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e trás. Nesta lista aqui, está faltando uma, mas no próximo, na próxima tela eu já mostro o quadro completo com todas as preposições essenciais. Exemplos: nada mais
entre mim e ele. No primeiro exemplo, a preposição é o entre, né? Amanhã irei até a sua casa para pegar um livro. Qual é a preposição? Até. Observe que o até está aqui, ó, na lista. E o entre também. Não parei de chorar desde a sua partida. Neste terceiro exemplo, a preposição é desde. Desde. Ela está aqui também, ó. Esta letra A, que não é uma preposição, é um artigo, certo? Depois veremos com mais detalhes quando é que este A é uma preposição, tá bom? Bem, esta tela mostra a vocês a lista com as preposições essenciais e quando eu apresentei a vocês pela primeira vez, eu coloquei uma paródia para vocês ouvirem. Não sei se vocês ainda lembram dela. Observem que as preposições estão apresentadas aí em ordem alfabética e é importante que você procure aprendê-las nesta ordem, para caso você esqueça alguma, você pode lembrar facilmente, sabendo elas na ordem alfabética, certo? Eu vou colocar mais uma vez a paródia para nos ajudar, para relembrar e para que você possa, de alguma forma, fixar melhor o conteúdo. Então, ouça. Para entender bem o que é preposição, saiba que entre os termos existe relação. As principais são as essenciais, que são 18 palavras cruciais. A ante, até, após. São as primeiras, mas não ficam sós. Com, contra, desde, e a sequência, bora aprender. Para entender bem o que é preposição, saiba que entre os termos existe relação. As principais são as essenciais, que são 18 palavras cruciais. Em entre, para ver, muitas palavras não posso esquecer, potente sobre trás. Agora sim, não esqueço mais. Faltam só duas sobre 100. É isso aí, não tem pra ninguém. Tá enrolando na preposição. Siga esta ordem, não tem erro não. Para entender bem o que é preposição, saiba que entre os termos existe relação. As principais são as essenciais, que são 18 palavras cruciais. Pronto. Esta paródia vocês podem encontrar facilmente no YouTube. Lembrando que existem várias versões sobre as paródias envolvendo preposições. Depois vocês podem pesquisar outras, tá bom? O importante é que vocês procurem aprender de fato as preposições essenciais, para que sempre que você dê de cara com uma, você classifique. Esta palavra aqui é uma preposição, tá bom? Bem, as preposições, pessoal, elas podem ser formadas através de combinação e contração, conforme eu já falei em outras aulas. Usando a preposição a, preposição de, em e por, podemos formar palavras usando combinação e contração. Quando é que eu tenho a combinação? Na união, a preposição não sofre perda de fonema. Veja o exemplo. Os meninos vão ao parque. A preposição ao, ela foi formada por meio de combinação, porque nós combinamos a preposição a mais o artigo o, formando ao. E veja que ao unir os dois elementos, nenhum elemento sumiu, desapareceu ou foi trocado por outro, tá bom? Eu costumo ir aonde meus irmãos vão. Aonde é uma outra preposição formada por combinação. Neste caso, nós juntamos a preposição a com a palavra onde, formando aonde. Veja que na palavra aonde, nós não eliminamos a letra A e nenhuma letra da palavra onde, apenas juntamos. Então, quando eu junto uma preposição
essencial, como a preposição a, com outra palavra e não há perda de nenhum elemento, então é uma combinação. Porque quando eu junto uma preposição com uma outra palavra e você percebe que houve uma perda, houve uma alteração de letras, então você está diante de uma contração. Na união, a preposição sofre perda de fonema. Quando eu junto a preposição de mais o artigo o, nós formamos a contração dó. Veja que sumiu a letra E, não é verdade? Gosto do seu jeito. Então, do é a contração de di mais o. E ao juntar di mais o, a letra E ela sumiu, certo? Ela foi contraída, foi retirada, suprimida. De mais a, mesma coisa. A união da preposição de mais o artigo a, que forma da. Veja que a letra E também desapareceu. Necessidade da colaboração de todos. Quando eu junto a preposição em, que é uma preposição essencial, mais o pronome demonstrativo este, nós formamos a contração neste. Observe que houve uma mudança muito grande. Eu tive que eliminar a letra M, eliminar a letra E do em e trocar pela letra N, né? Mas este é neste. Neste é a contração. Exemplo numa frase, fique neste lugar. Outros exemplos de contrações. De mais um, que é igual a dum. De mais uma, duma. De mais ele, dele. De mais ela, dela. De mais este, deste. De mais aquele, daquele. Em mais ó, nó. Em mais a, na. Em mais um, num. Em mais uma, numa. Em mais este, neste. Em mais esta, nesta. Em mais esse, nesse. Em mais aquele, naquele. Em mais isto, nisto. Em mais isso, nisso. Bem, as preposições, como foi falado no comecinho desta aula, elas servem para unir uma palavra a outra, estabelecendo uma relação de sentido, isto é, elas trazem um significado. E este significado, ele é bastante variado. Nós temos, por exemplo, preposições que estabelecem uma ideia, né? Um sentido, um significado de assunto. Por exemplo, discutir sobre educação. Sobre é uma preposição indicando aí o assunto que está sendo discutido, educação. Autoria, livro de Machado de Assis. Machado de Assis é o autor do livro, por isso autoria. E a preposição que estabelece a ideia de autoria é a preposição de. Correr até cansar. Neste caso aí, o até está estabelecendo uma relação de limite. Moro em Belo Horizonte. Viajar para Salvador. Sou de São Paulo e o vado está sobre a mesa. Nestes exemplos, as preposições em, para, de e sobre estabelecem uma relação de lugar. Agora indicando a relação de matéria. Casa de madeira e massa feita com fermento. De e com estão indicando aí, significando a matéria. No primeiro caso, a matéria, o material com que a casa foi construída. E no segundo caso, o material com que a massa foi feita, com o fermento e a casa feita de madeira. Indicando companhia, passear com os irmãos, com indica a companhia. Conteúdo, copo de água. Distância, estudo a uma quadra de casa. Veja que aí a preposição é o a, que estabelece a ideia, né? O sentido de distância. Finalidade, viajar a trabalho. Instrumento, escrever a lápis. Meio, passear de carro. Modo, ele faz tudo com tranquilidade. Oposição, argumentou contra as ideias do irmão. E posse, camisa de Roberto, quarto de Mariana. É importante você prestar atenção que as preposições, uma mesma preposição, ela pode ter sentidos
diferentes. Observe a preposição de no conteúdo, copo de água. Esse de mostra para a gente o conteúdo, aquilo que tem dentro do copo, que é a água. Já passear de carro, esse de aí pelo contexto mostra o meio que eu uso para fazer o passeio, que no caso é o carro, tá bom? Então lembrem-se que o valor da preposição, aquilo que ela vai significar, irá depender do contexto em que ela está aparecendo. Então fiquem atentos. Bem, a segunda parte da nossa revisão de hoje fala sobre interjeição. Também é um conteúdo muito fácil de ser compreendido, tá certo? Já foi um conteúdo visto em outras aulas, já fizemos as atividades sobre este assunto, tanto no caderno 3 como no livro Aprender Mais, e as correções também deste assunto já foram feitas. Bem, quando você lê as palavras cuidado, puxa, psiu, ei, essas 4 palavras, elas representam o quê? Exemplos de interjeições. Observe que no final de cada palavra há um ponto de exclamação, porque as interjeições se caracterizam por serem essas palavras que indicam sentimentos, sensações, emoções, e o ponto de exclamação, ele auxilia, ele intensifica a emoção que está sendo exprimida, tá bom? Então, as interjeições são palavras que expressam surpresa, alegria, aplauso, emoções, admiração e assim por diante. Exemplo: ah, que alegria! E que encrenca! Veja que nos dois casos nós temos aí ideias que representam alegria, surpresa, né? Algum tipo de emoção. E aí vocês já viram, tanto em aulas anteriores, como também no próprio livro Aprender Mais de vocês, que há uma tabela com a classificação das interjeições. Porque as interjeições se classificam de acordo com as emoções ou sentimentos. Por exemplo, viva indica aclamação. Atenção, cuidado, indica advertência. Obrigado, indica agradecimento. Fora, sai, é afugentamento, quando você está expulsando alguma coisa ou alguém, né? Ah, oba, viva, alegria. Observe que às vezes a mesma interjeição pode indicar sentidos diferentes, tá bom? Então vai depender também aqui do contexto onde ela está sendo utilizada. Eu posso usar o viva para alegria, eu posso usar o viva para aclamação, que é aclamar, é você vibrar por alguém, torcer por alguém. Você está assistindo, por exemplo, a um jogo com seus amigos e os seus amigos e o seu amigo fez o gol. Então você viva, você vibrou, você aclamou o seu amigo, tá? Ufa, ó, é o alívio. Ufa, indicando também alívio. Animação, coragem, indicando um apelo, um pedido. Socorro, indicando aplauso. Bravo, parabéns. Indicando aversão, que a aversão é ter medo, é você não gostar de algo. Credo. Cessação, que é cessar, é encerrar, é terminar, é acabar. Basta. Concordância, né? Você concordando com algo. Claro, sim. Bem, pessoal, agora que nós já fizemos aqui uma recapitulação sobre conceitos de preposição e interjeição, iremos fazer agora uma breve atividade de revisão. Então, você agora vai pegar o seu caderno de português, vai fazer o cabeçalho e vai anotar apenas as respostas. Eu vou deixar essa mesma atividade na plataforma depois. Você pode baixar, certo? E observar as perguntas. De antemão, eu quero que você anote apenas as respostas.
E eu irei já fazer a correção dessa mesma atividade ainda hoje. Eu estabeleço um tempo para que você responda a questão 1 e já fique esperando para a correção, tá bom? Então, faz a questão 1, responde e aguarda a correção e depois prosseguiremos com as outras questões, tá bom? A questão 1, você vai completar as frases com as preposições adequadas. E aí você já deve lembrar das preposições essenciais. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, per, sem, sob, sobre e traz. Usando as preposições adequadas, vocês irão completar cada espaço da questão 1. Todo mundo agora vai fazer, porque daqui a pouquinho eu já volto a falar para fazer a correção. Agora é com vocês. Bem, crianças, você que não terminou ainda a questão 1, pausa o vídeo, conclui a sua resposta e logo em seguida dê prosseguimento acompanhando a correção, tá certo? Vejamos. Lucas jogou bola com Arthur. Você poderia colocar uma outra conjunção? Aliás, uma outra preposição? Será que caberia aqui uma outra preposição essencial? Eu poderia colocar o contra, por exemplo. Lucas jogou bola contra Arthur, mas aí eu coloquei o com. Mas se você colocou uma outra preposição e você acha que ela caberia de acordo com o contexto, tudo bem, tá certo? Aqui são sugestões. Em alguns casos, você pode perceber que há mais de uma preposição cabível. Em outros, não. Você vai notar que só cabe exatamente uma única preposição. B. Nunca existiu nada entre nós. Entre é uma outra preposição essencial. Falei com meu colega por telefone. Outra preposição essencial. Depois de almoçar, irei ao shopping.
Suzana saiu e não chegou até agora. Concluímos a correção da primeira questão. Caso você não tenha terminado, pausa o vídeo e conclui a questão 1. E depois dê prosseguimento com a questão 2, que eu já irei mostrar agora. Aqui na questão 2, você vai escrever as frases fazendo as contrações indicadas. Lembrando que a contração, você junta a preposição com uma palavra e você vai perceber uma mudança, uma alteração. Certo? Bruno jogará a bola. Aí quando eu junto o em mais o, na contração de em mais o, que palavra é formada? Vocês lembram? Vocês podem consultar, inclusive, o livro Aprender Mais de Vocês, lá naquela atividade que já fizemos sobre preposição. Lá tem uma tabela também mostrando exemplos de contração e de combinação, tá bom? Então, para essa atividade, a pesquisa ela pode ser feita. Então, você vai escrever as frases na questão 2 e onde tiver as palavras entre parênteses, você vai juntar fazendo a contração. Já já eu mostro a correção dessa questão. Mas primeiro vocês tentem sozinhos. Daqui a pouquinho já faço a correção da segunda questão com vocês, tá bom? Agora, iremos fazer a correção da questão 2. E você já sabe, não concluiu a tempo, pausa e depois continua. Bruno joga bola no próximo sábado, porque em mais o é a contração no. Comecei a fazer massagens no, porque em mais o é no, contração. Comecei a fazer massagens no início desse mês. Por que desse? Porque de mais esse é a contração de di mais esse, né? Desse é a contração de di mais esse. Priscila só sairá no fim de semana. Em mais o, no. O casaco está numa gaveta do guarda-roupa. Por que numa?
Porque numa é a contração da preposição em mais o artigo uma. Em mais uma, numa. Kate fará uma reunião na casa dela. Em mais a é na. Aproveite, faça a correção da questão 2 e logo em seguida dê prosseguimento à questão 3. Aqui na questão 3, você irá formar preposições com as contrações. Em mais um é igual ao quê? Em mais ele, em mais esse e per mais ó. Vejam aí, respondam e já já eu já volto com a correção. Vejamos agora a correção da questão 3. Em mais um, num, em mais ele, nele, em mais esse, nesse, e o per mais ó é pelo. Nestes 4 exemplos, nós formamos preposições por meio de contração. Veja que, por exemplo, ao formar a palavra nele, você eliminou o em, trocou pelo n, em mais ele, nele. Nos 4 casos, houve a perda de algum elemento da palavra, tá bom? Havendo a alteração na escrita e na pronúncia. Faça a correção da questão 3 e logo em seguida dê prosseguimento respondendo à questão 4. Até aqui, as questões foram sobre preposição. Agora, as próximas questões serão sobre interjeição. Também um assunto muito fácil. Vejamos. Aqui na questão 4, você vai apenas identificar as interjeições e as locuções interjetivas das frases abaixo. Locução interjetiva é aquela expressão formada por 2 ou mais palavras e que tem valor de interjeição. Todo mundo agora procurando as interjeições, anotando em seu caderno e já já eu já faço a correção com vocês, tá bom? Vamos lá. Vejamos agora, pessoal, a correção da questão número 4.
Caso não tenha concluído, pausa o vídeo, conclua e depois dê prosseguimento. Meu dinheiro acabou. A preposição, a interjeição, perdão, a interjeição é xi. Bom dia, rapazes. A interjeição é bom dia. Cuidado, você pode se machucar. A interjeição é cuidado. Adeus, crianças. A interjeição é adeus. Ai, é o meu pé que está embaixo. A interjeição é ai. Meu Deus, que miséria. Interjeição é meu Deus, que é uma locução interjetiva, assim como o cuidado. E na letra G também uma outra locução interjetiva, que é ai de mim. Ai de mim se não fizer a lição. Ai de mim, locução interjetiva. Caso esteja atrasado, pause o vídeo e faça a sua correção. Se não, vamos agora dar prosseguimento à última questão sobre interjeição da nossa aula de hoje. Aqui na questão 5, além de você sublinhar a interjeição, você vai relacionar a interjeição que você sublinhou com a emoção que ela estabelece. Por exemplo, letra A, caramba, como ela samba. Você vai sublinhar a interjeição, anotar a interjeição no caso, e vai dizer se caramba, pelo contexto, indica alegria, aborrecimento, saudação, desejo, advertência ou admiração. Responda, porque já já eu faço a correção com vocês, tá bom? Vamos lá. Vejamos agora, pessoal, a correção da questão 5. Na letra A interjeição é caramba. Pelo contexto, é admiração. Caramba, como ela samba, né? Ficou admirado como uma pessoa sabe sambar. Cuidado, trecho sem acostamento. Cuidado aí é uma advertência, né? Para que a pessoa fique com mais atenção. Oxalá que os pais saibam compreendê-lo. Se Oxalá estabelece uma ideia de desejo. Olá, como passou a noite? Olá é uma saudação. Oba!
as férias estão aí. Oba, alegria. Xi, esse cara de novo. Xi, ideia de aborrecimento, certo? Então, se tiver errado algo na questão 5, pausa o vídeo, faz a correção. Não deixe nenhuma questão errada ou sem responder. Não há motivos para fazer a tarefa incompleta ou com respostas erradas, até porque a correção foi feita durante esta aula, tá bom? Nós finalizamos a nossa atividade por aqui. Não precisa me enviar esta atividade. Assista esta aula outra vez, caso seja necessário, principalmente se você ficou com dúvida em alguma parte sobre as preposições e as interjeições, ou também se você não conseguiu acompanhar a atividade inteira. Semana que vem é uma semana de avaliações. Acredito bastante no potencial de cada um de vocês. Qualquer dúvida, me procurem, estou à disposição sempre para ajudá-los, tá bom? Então, o conteúdo da avaliação de português já foi agendado, vocês já receberam no grupo de WhatsApp os conteúdos, português, interjeição, preposição, palavras sinônimas, antônimas e palavras homônimas, tá bom? Então, forte abraço a todos, um bom final de semana. Semana que vem é semana de avaliações, como eu já disse. Não teremos aula, apenas provas, tá bom? Então, fiquem atentos, fiquem ligados e boa sorte!